Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETs e etc, com mais um vídeo ufológico para vocês. O que as pessoas precisam entender antes de fechar a sua opinião sobre os agroglifos? Dr. Eltio Hasselhoff é uma das poucas pessoas no planeta Terra que publicaram um artigo científico sobre agroglifos na revista Physiologia Plantarum. Seu artigo afirma que a conexão longamente conhecida entre as formações nas plantações e esferas de luz pode ser ainda mais forte do que se pensava. Aqui, em termos simplificados, Dr. Hasselhoff esboça as descobertas importantes que publicou. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas alegaram ter visto os crop circles ou agroglifos serem formados por uma ou mais bolas de fogo, entre aspas. Estudos científicos recentes têm confirmado essas declarações. Evidências circunstanciais têm mostrado que os agroglifos podem realmente serem feitos por bolas de luz. Essa matéria explica os elementos essenciais desses estudos em termos simples. Os caules das plantas da família dos milhos são caracterizados por possuírem nós, em muitas posições ao longo de sua extensão. Esses nós agem como ligamentos. Eles permitem que as plantas se curvem em direção ao Sol, mesmo após elas já terem completado o seu crescimento. No começo dos anos de 1990, o biofísico americano William Levengood descobriu que as plantas dentro dos agroglifos muitas vezes tinham nós muito maiores que aquelas nos arredores dos círculos. Embora existam efeitos biológicos que possam criar os alongamentos dos nós, eles poderiam ser facilmente descartados aqui. Está claro que alguma coisa a mais aconteceu. Este evento poderia ser simulado ao se colocar caules normais e saudáveis dentro de micro-ondas. O calor induzido pelas micro-ondas fez com que os líquidos dentro dos nós se expandissem, da mesma forma que acontece com o mercúrio dentro de um termômetro. Isso fez com que os nós se alongassem, e o alongamento aumentou à medida que se aumentou a exposição às micro-ondas. Essa descoberta levou à conclusão que o alongamento dos nós pode ter seu efeito causado pelo envolvimento de calor causado por radiação de micro-ondas. Na verdade, traços de calor foram encontrados inúmeras vezes em agroglifos no mundo inteiro, assim como também plantas desidratadas, marcas de queimaduras e neve fundida. As bolas de luz. O número de bolas de luz que têm sido presenciadas por testemunhas tem aumentado consideravelmente ao longo dos últimos anos. Medindo entre o tamanho de ovos a bolas de futebol, esses objetos voadores iluminados, brilhantes e fluorescentes parecem, de alguma forma, estarem ligados ao fenômeno dos agroglifos. Eles geralmente aparecem à noite em campos onde os círculos mais tarde surgiriam e têm sido vistos e filmados muitas vezes ao redor dos agroglifos. Muitas pessoas têm inclusive alegado que viram as bolas de luz criarem os círculos nas plantações. A resposta da ciência. No ano de 1999, William Levengood e Nancy Talbot publicaram um artigo científico que contém um estudo sobre o efeito de alongamentos dos nós em 3 diferentes agroglifos, 2 na Inglaterra e 1 nos Estados Unidos. Os autores apresentaram uma análise quantitativa. Em outras palavras, o artigo tenta explicar o aumento do alongamento dos nós nos agroglifos, através de modelos científicos. Os autores concluíram que o calor, aquele que faz os nós aumentarem, tem origem eletromagnética. Um ano depois, Dr. Eltio colaborou em um artigo que reagia ao de Levengood e Talbot. Esse artigo surgiu no ano de 2001. Nele, os dados publicados por Levengood e Talbot foram reinterpretados e mostrou-se que o crescimento dos nós, que foi medido em todos os 3
crop circles, poderiam ser perfeitamente explicados, assumindo-se que as bolas de luz causaram o efeito de alongamento dos nós. Uma análise idêntica feita em um famoso crop circle feito por mãos humanas não mostrou de forma alguma as mesmas características, ou seja, os alongamentos dos nós. As declarações do Dr. Eltio podem ser interpretadas dessa forma. Imagine uma sala escura, iluminada por apenas uma lâmpada pendurada no teto. Se você mover a direção da luz, perceberá que no chão, logo abaixo da lâmpada, a intensidade da luz será mais forte. O chão da sala vai ficando gradualmente mais escuro à medida que se vai o foco de luz para os cantos do lugar. A distribuição da luz no chão é facilmente entendida e pode ser descrita com grande precisão. A distribuição exata da luz no chão depende da altura da lâmpada. Quando a lâmpada está pendurada a uma altura pequena, quase tocando o chão, o lugar logo abaixo da lâmpada vai ficar bastante iluminado, mas a intensidade da luz vai se tornar menor rapidamente à medida que você se afasta da lâmpada. Quando a lâmpada está pendurada a uma altura maior, perto do teto, a intensidade da luz logo abaixo dela vai ser menor e a luminosidade será melhor distribuída pelo chão. Por esse mecanismo ser tão conhecido, é possível calcular a altura da lâmpada medindo-se a distribuição da luz no chão. Isso é o que o Dr. Eltio sugeriu. Como explicado, o aumento dos nós dentro dos agroglifos podem ser pensados como pequenos termômetros, expandindo seu alongamento com o aumento do calor. Se assumirmos que o calor foi induzido por pequenas bolas que emitem radiação eletromagnética, a hipotética distribuição de calor pode ser acuradamente determinada, de forma similar ao caso da lâmpada, como acabamos de discutir. Dr. Eltio demonstrou que o alongamento dos nós em todos os 3 agroglifos estudados por Levengood e Talbot é perfeitamente compatível com a distribuição de temperatura que poderia ser causada por uma pequena bola de luz pendurada no ar sobre o centro dos agroglifos, emitindo intenso calor. Uma análise idêntica foi repetida em uma formação na Holanda. Uma testemunha alegou que o agroglifo foi criado em questão de segundos, enquanto uma bola de luz flutuava no ar, logo acima do centro do círculo. As barras amarelas indicam a média do alongamento dos nós, medidas em 7 locais diferentes ao longo do agroglifo, de uma ponta até o centro, até a outra ponta. Repare a simetria notável. Gráficos similares foram obtidos através de outros 2 diferentes cortes transversais através do agroglifo, revelando uma simetria circular perfeita. Longos nós em direção ao centro do círculo, nós menores em direção às pontas. A densa e contínua luz azulada representa o valor hipotético do alongamento do nó através do agroglifo. Se ele fosse causado por uma bola de luz distante de 10 centímetros a 4 metros do chão. Essa é a altura estimada pelas testemunhas do fenômeno, exatamente como os 3 agroglifos analisados por Levengood e Talbot. Os valores teóricos para o crescimento dos nós, na linha azul, correspondem perfeitamente às medições, as barras amarelas. Consequentemente, a evidência circunstancial deixada nos campos está de perfeito acordo com a palavra das testemunhas. Os crop circles, ou agroglifos, são mesmo criados com o envolvimento de bolas de luz. Conclusões. O artigo inicial do Dr. Eltio mostra que os alongamentos dos nós em muitos agroglifos correspondem exatamente ao efeito que poderia ser criado por uma bola de luz que emitisse calor sobre eles. Isso não acontece em formações criadas por mãos humanas. O volume do aumento dos nós e a simetria destes ao longo dos agroglifos não se encaixa em qualquer explicação comum. Consequentemente, o estudo confirma as palavras das testemunhas, que afirmam que os círculos foram criados por bolas de luz. O artigo do Dr. Eltio não pretende tentar explicar de onde as bolas de luz vêm, e nem como as plantas
dos agroglifos são achatadas. Pretende, no entanto, fornecer argumentos que corroborem o fenômeno das bolas de luz, assim como as palavras das suas testemunhas, e também estimar futuros estudos nessa direção. Finalmente, deveria ser mencionado que todas essas descobertas e conclusões foram publicadas em revistas científicas, que passam por revisões sérias de outros cientistas. Para garantir a confiabilidade, estas revistas contratam os chamados juízes, experts anônimos, que checam com precisão cada artigo, buscando por erros e inconsistências antes que estes sejam publicados. Consequentemente, conclusões publicadas nessas revistas não podem ser simplesmente descartadas por se tratarem de fantasias ou pseudociência. Portanto, é justo dizer que as recentes descobertas científicas estabeleceram processos consideráveis no entendimento do fenômeno agroglifo, apesar de muitas questões continuarem sem resposta. Argumentos contra a teoria de que os agroglifos são uma farsa, por Joseph E. Mason. Muitos pesquisadores sérios de agroglifos concordam que a maioria das formações não são feitas por mãos humanas e parecem ser mensagens simbólicas de uma inteligência superior desconhecida. Entre esses pesquisadores estão pessoas com alta formação em ciência e engenharia. A razão é que a evidência apoia a teoria de que seres humanos não podem ter feito tantos e tantos agroglifos pelo mundo. É claro que pessoas podem fazer círculos que pareçam genuínos à primeira vista. Isso foi demonstrado na televisão em 1990. A evidência inclui inúmeros fatores. As plantas dentro dos agroglifos são alteradas de formas que extrapolam a capacidade humana. Nessas imagens, podemos ver uma fotografia que mostra o caule de uma planta normal e o caule achatado encontrado dentro de um círculo. O nó dobrado de uma planta de dentro de um agroglifo é alongado, mas não danificado. Caules de plantas dobrados por meios mecânicos aparecem danificados e não possuem nós alongados. Nessa outra imagem, podemos ver fotografias que demonstram as mudanças microscópicas em uma planta do interior do agroglifo comparado com uma amostra de controle tirada na mesma plantação. Plantas de dentro dos agroglifos muitas vezes possuem nós insuflados. Nesta fotografia, mostramos nós normais retirados de plantas que estavam de fora dos agroglifos. A outra fotografia de um nó insuflado de uma planta encontrada dentro de um círculo. Nesta outra imagem é outro exemplo de um nó insuflado de plantas também retiradas de dentro de uma formação nas plantações. Outras mudanças nas plantas têm sido relatadas pelo Dr. Levengood e sua equipe, incluindo sementes atrofiadas, alargamento das paredes de células e afastamento entre as cavidades das plantas. Características presentes nos chamados verdadeiros agroglifos. Os círculos surgem da noite para o dia sem que a vizinhança ouça qualquer som. As plantas dobradas não são quebradas. As plantas dobradas continuam crescendo. Acontece a chamada hiperadubação. As plantas no interior do círculo começam a crescer mais rapidamente do que as que estão de fora. Os nós dos caules das plantas ficam alongados. Acontecem alterações moleculares nas plantas que são dobradas. O interior do círculo passa a ter alterações eletromagnéticas. Veja agora alguns agroglifos importantes. É claro que também temos os falsos agroglifos, feitos com o amassamento mecânico das plantas e com sua consequente quebradura dos caules. Mas esses, claramente, não possuem as características dos agroglifos verdadeiros que acabei de citar. Agora eu vou abordar brevemente alguns agroglifos importantes. Agroglifo do Alien de 2002. Trata-se do Crop Circle, que mostra a face de um ET
juntamente com uma espécie de disco cheio de códigos. A imagem ilude ao tridimensional, onde percebe-se luz e sombra na face da criatura. Pesquisadores interpretaram os códigos do disco como sendo códigos binários, onde os altos relevos seriam os números 1 e os baixos relevos seriam os números 0 da codificação binária. Ao juntar esses códigos e decodificá-los, foi possível extrair a seguinte mensagem: Cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que ainda há o bem lá fora. Nós nos opomos aos enganadores. A passagem está se fechando. Agroglifo de Golden Ball Hill. A formação de Golden Ball Hill em Alto Barnes, em Wiltshire, em 2005, foi feita em uma plantação de colza. Este agroglifo é muito especial porque as flores não foram destroçadas ou amassadas como se tivessem sido feitas usando tábuas e cordas. Incrivelmente, nenhum dos botões de flores na formação original de Golden Ball Hill foram danificados ou destruídos, e o contínuo arranjo de flores sugere que ele não foi produzido mecanicamente, amassando as plantas, ou seja, não houve compressão mecânica. Os talos foram literalmente encurtados por alguma força desconhecida, força esta que rebaixou as plantas no interior do círculo. A réplica de Arecibo. Em 1974, o astrônomo Carl Sagan enviou para o espaço sinais binários, sinais matemáticos que, quando decodificados, formam esta figura que vocês estão vendo. Ele enviou através de radiotelescópio, com informações particulares de nós seres humanos, com o intuito de fazer contato com algumas inteligências extraterrestres. Em 2001, ou seja, 27 anos depois, esta mensagem parece ter sido respondida através de um agroglifo. Ou melhor, 2 agroglifos gigantes que surgiram da noite para o dia em Shilbolton, na Inglaterra. Observem a semelhança incrível dos 2 desenhos. Um dos agroglifos parece claramente responder à mensagem enviada ao espaço por Carl Sagan. Ele parece mostrar, ponto a ponto, como são os supostos seres extraterrestres que teriam recebido a mensagem de Sagan. O outro agroglifo que foi feito mostra um rosto desconhecido, que talvez seja de algum líder extraterrestre, talvez o ser que tenha respondido à mensagem de Carl Sagan. Antes de formar a sua opinião sobre os agroglifos e dizer que não passa de besteira, pesquise, se informe completamente sobre o assunto. Os verdadeiros agroglifos, aqueles que possuem as características que expomos, não podem ser feitos com tecnologia humana.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. ETs e etc. Nunca estivemos sós.